11h08, gente, setembro amarelo, a gente abordando o mês que discute a questão do suicídio. E aí chama a atenção um dado preocupante: suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 até 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E muitos apelam para essa solução, uma solução definitiva para um problema temporário, muitos que sofrem com bullying. Isso no condomínio, no trabalho, na escola, na relação com o colega na escola, isso é muito comum. E aí a gente resolveu abordar esse tema, conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai conversar então com a Daniela Diniz. A Daniela é mestre em educação, é coordenadora do Colégio Magno Cidade Nova, é coordenadora de formação do 6º ao 9º ano do Colégio Magno Cidade Nova. Daniela, bom dia. Bom dia, ouvinte. Prazer recebê-la aqui no Central 98. Tem um currículo extenso, 23 anos de experiência nessa área. Sim. É isso, Daniela? Sim, como educadora. Como educadora. No Magno você já está há quanto tempo? Eu estou há 14 anos. E no Magno você desenvolveu um trabalho de prevenção ao suicídio. Qual a importância de tocar nesse assunto com essa meninada na escola? O que te levou a isso, Daniela? Eu estou há 11 anos como coordenadora, né? E a cada vez eu tenho mais ciência da importância da gente tratar sobre esses assuntos com os meninos. O bullying, ele sempre existiu, só que às vezes de uma forma muito velada. E hoje não, os meninos, os alunos, eles se posicionam, né? E essa conscientização é de suma importância, porque são os próprios alunos que eles vão ter a oportunidade de se posicionar, tanto com o colega que é o agressor, porque nós temos, né, o agressor, a vítima e a plateia. Então, este ano mesmo, nós fizemos um trabalho com os alunos. Nós tivemos uma peça teatral, onde 2 atrizes entraram nas salas, em todas as turmas de 6º ao 9º, para poder passar situações que acontecem no dia a dia com os meninos, né? E depois, foi uma peça de 15 minutos, e depois os meninos se posicionando de como eles podem atuar. Então, essa conscientização é que vai fazer a diferença. Porque se eu percebo que tem alguém que está sofrendo bullying, eu não posso ficar rindo, eu não posso deixar de me posicionar. E é essa conscientização que nós queremos. Também com a vítima, dela se fortalecer. E com o agressor, que consequentemente também tem lá as suas situações para que ele esteja agindo dessa forma. Então, nós buscamos sempre atuar com todas as vertentes. Com a plateia, com o agressor, com a vítima e principalmente com as famílias. Então, se chega algum caso, imediatamente a gente também aciona a família, porque como educadora é nessa educação que eu acredito, na parceria família e escola. Daniela, uma coisa interessante que você disse é que o bullying sempre existiu, e muita gente fala, não, o bullying inventaram agora, é mimimi, antigamente não tinha isso, eu passei por situações na escola e sobrevivi, não aconteceu nada. A gente não pode ter esse entendimento, né? Às vezes realmente a pessoa passou por uma situação de bullying, mesmo que o nome na época não fosse esse, não fosse tão amplamente discutido, e ela realmente sai bem da situação, mas não significa que todos sairão bem da situação, né? Cada um lida de uma maneira, e é isso que a gente precisa prevenir hoje em dia. Sim, e assim, será que eu lidei tão bem? Porque quantos adultos hoje estão fazendo um tratamento em relação às situações que foram vivenciadas lá atrás? Então, isso tem um impacto muito grande na vida, né, das pessoas, que a gente conversando, a gente percebe. Ah, eu sofri, eu faço um tratamento terapêutico em função disso ou daquilo. Então, o que nós queremos da nossa escola, e nós estamos desenvolvendo esse projeto, que são das equipes de ajuda. Semana passada eu estive na Unicamp com outra coordenadora, no encontro nacional. Por quê? Porque quanto mais nós tivermos os nossos alunos como protagonistas, eu acredito que menos situações deste tipo vão acontecer na escola. Posso te provocar? Claro. Eu tinha uma média de altura maior do que os meus colegas e usava óculos, então não preciso contar nada do que aconteceu comigo na escola, que você já deve imaginar, né? E era péssimo em matemática, então não preciso te contar mais nada do que aconteceu. Claro, você passa por situações constrangedoras, as situações constrangedoras deixam marcas, mas você também tem que ser treinado para superá-las, porque a vida também te colocará em outras situações constrangedoras que não o bullying. Você não acha que nós estamos criando uma redoma, que nós estamos provocando uma fragilização do sentido da defesa, do sentido da percepção de um mundo real, que é mais duro, que é mais cruel? Você não acha que está acontecendo isso? Por isso que a gente tem que ter o cuidado, né,
não quero a questão da vitimização o tempo inteiro. Eu quero fortalecer os meus alunos para esse que sofre, para que ele consiga se posicionar. Por isso, um trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, do respeito, do autoconhecimento, né? De princípios e valores, de autoconhecimento, de verdade, que é o que nós hoje estamos sentindo falta. Não? Então, eu não quero essa vitimização dos meus alunos, mas eu quero fortalecer para aquele que está sofrendo a situação, que seja como você, porque eu sou alto, uso óculos, né? Ou tem alguma dificuldade, para que ele consiga reconhecer os pontos fortes que ele tem e que ele consiga se posicionar. Porque muitas vezes a pessoa só vai sentindo, vai ali encolhendo cada vez mais, ficando no cantinho e não dá conta também. Por quê? Porque não tem esse fortalecimento. Então, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Você, inclusive, precisa fazer um trabalho aqui dentro, porque eles me chamam de velho, diz que eu não consigo andar. Mas é mesmo. Tem que me chama de vovô. Quer dizer, bullying é eterno na vida. Não, mas eu tô falando isso só porque eu acho que, assim, quando você desenvolve o senso de percepção do que você é na vida, e aí você falou uma coisa que eu acho que me é extremamente cara, que é você descobrir que você tem defeitos e valores e saber conviver com esses dois defeitos, defeitos e qualidades. Que todos nós temos. Que todos nós temos, né? Somos seres imperfeitos com defeitos e qualidades. E é muito interessante que você desenvolva nas pessoas, e talvez esse seja o ponto mais que chama mais atenção nesse projeto, na minha opinião, é que você desenvolva nas pessoas esse senso de percepção de quem eu sou, de quanto eu valho. Porque quando eu tenho o tamanho exato do que eu sou, eu tenho a facilidade de me projetar, é mais ou menos por aí. Sim, e o que acontece, principalmente na adolescência, questão da autoestima, né? É o momento mais difícil que os meninos estão vivenciando. Porque tem aquele que se desenvolve mais rápido, o outro menos. E eu fico me projetando. Então, hoje, uma outra grande preocupação que eu tenho é em relação às redes sociais. Porque qual que é o padrão de beleza? Se a gente já sofria bullying lá naquela época, né, lá atrás, e hoje com a questão das redes sociais? Então, eu não perco a oportunidade. Todos os momentos em que eu tenho reuniões de pais, eu falo, gente, não vamos deixar tudo solto. Né? Porque eu entendo que é algo novo para a gente, enquanto educador, enquanto pai, mãe, e para os meninos também. Então, eles não estão sabendo, muitas vezes, se posicionarem nas redes sociais, assim como as famílias também, não culpando as famílias, mas é porque é novo, né? Então, a gente não está sabendo como lidar com essas situações. Internet e rede social que amplifica o bullying, né? Para quem achava que o bullying ficaria só na sala de aula, ali naquele ambiente, às vezes o garoto é perseguido até pela internet agora, né? Intensificou, né? Acho que deu aquela coragem também atrás de uma tela, né? A pessoa se sente mais corajosa para agredir o outro. A gente sempre fala muito sobre isso. Agora, Daniela, como que a gente pode, por exemplo, reconhecer sinais quando a gente fala da comunidade, a própria escola, os professores e a família também, porque a gente sabe que esse é um assunto sério hoje, né? O suicídio entre jovens e adolescentes. Que sinais eles dão? O que a gente precisa ficar atento para ajudar nesse trabalho integrado aí entre escola, família, comunidade como um todo? Por isso que eu entendo que os nossos alunos, eles precisam ser os protagonistas. Porque muitas das vezes eu divido, né, com meu par. Então, principalmente na adolescência, ele vai dividir com o colega de sala, com quem ele se sente mais à vontade. Na escola, nós temos também uma psicóloga para acolher. Tem a coordenação, mas muitas vezes eles também não querem procurar a coordenação porque vai dividir com meu pai. O ano passado mesmo, nós tivemos um momento de uma palestra sobre prevenção ao suicídio. E aí alguns pais, nossa, mas como assim vocês vão dividir isso? Nós precisamos falar. E por meio dessa palestra, eu tive uma situação de uma aluna que não quis participar de forma alguma, né? E quando chamei-a para conversar, que a gente entendeu que ela falou da ideação. Então, nós precisamos conversar sobre, não dá para achar que as coisas não acontecem, né? Vai acontecer com o vizinho, comigo não. Então, precisa ser discutido. Este ano, nós vamos passar em sala com uma caixa do desabafo. Qual que é o objetivo dessa caixa do desabafo? É que os alunos coloquem ali quais são as dúvidas, o que eles gostariam de perguntar, e a psicóloga ela irá em cada turma para conversar com os meninos sobre o assunto. Então, a gente precisa, sim, em casa, ter esse momento de conversa. Nós estamos no Setembro Amarelo. E aí, o que vocês sabem disso? Né? Vamos conversar sobre? Eu não posso simplesmente achar que as coisas não acontecem. E aquela história de sempre, né? O pai sempre delega, não estou falando que todos fazem isso, mas delegam a responsabilidade de criar o filho para a escola, né? Joga lá dentro, tô pagando uma escola cara, uma escola de qualidade, quero meu filho perfeito.
e não acompanha, não conversa, não tem diálogo, chega em casa, trabalho o dia inteiro, tô muito ocupado, não posso conversar, não quero saber como é que foi o dia do meu filho, não sabe se ele tá passando por uma situação dessa na escola, de repente até no condomínio onde ele mora, ali isso acontece também, né? Às vezes na própria casa, na própria casa, né? No próprio ambiente de trabalho, vocês não citaram aqui, né? O que é importante? Às vezes mais escutar do que falar. Porque às vezes a gente chega como pai, mãe, né? E até educador também, você fala muito e escuta de menos. Só regra e cobrança, né? Então vamos escutar, por meio da escuta, eu tenho condições de fazer as considerações, mostrar um outro lado. E às vezes eles mesmos trazem muitas soluções. Então, como educadora, cada dia fica mais claro para mim que os meninos sendo protagonistas, tudo faz muito mais sentido para eles. O envolvimento deles, tanto é que o olhar diferenciado na escola, é porque isso a gente vivencia no dia a dia, sabe? Então essa parceria é fundamental. Daniela, como é que vocês lidam especificamente com os agressores, aqueles que estão sempre buscando a ofensa, aquele menino da zoeira, né? No momento que vai ter algum tipo de conversa com ele, muitas vezes isso vem de casa. Eu imagino que deve acontecer muito dos próprios pais resistirem a um relato de que o seu filho foi agressivo, né? O pai que fala assim, não, mas isso não tem problema nenhum, esse discurso de eu cresci assim. Como é que vocês trabalham essa aceitação de quem está agredindo? Tá. Nós na escola, nós queremos trabalhar com todos. E o agressor, assim que chega pra gente, nós comunicamos, chamamos a família para um atendimento. E por mais que às vezes fala a questão, eu também vivenciei, isso já foi assim, é só uma brincadeira. A escola tem o limite. E na nossa escola nós deixamos muito claro. Nós queremos trabalhar, nós queremos conscientizar o seu filho, porque isso é importante não só para agora, é para a vida dele, né? Será que também não está passando por alguma situação que está o incomodando? Enfim, a gente tem que procurar entender o porquê que esse agressor está lidando dessa forma. E então a gente chama a família, conversa, mas também buscamos outros acompanhamentos. Então, eu já tive este ano um momento em que os alunos tiveram que retornar no turno da tarde para poder ter uma conversa com a psicóloga, e aí um momento com a psicóloga comigo para conscientizá-los. Então, a gente faz um trabalho que é multidisciplinar, então envolvendo coordenação, educadores, psicólogos, pais. O Antônio já está fazendo sinal de tempo para mim, mas eu sou um desobediente crônico. Como é que se faz com os pais que incentivam os filhos a prática do bullying? Não é isso mesmo, tem que zoar. Não, e se foi agredido, revida, né? Vai lá e barbariza. E tem pai que eu tenho filhos, eu já vi do lado do inverso isso. Vai lá e barbariza. Vai lá e tem que fazer isso mesmo, é zoação. O que se faz com esses pais? Olha, eu não vivenciei, graças a Deus, essa situação não, tá? Mas eu posso te falar, sendo muito franca, que na nossa escola nós não vamos permitir. Então, olha, se você está com esse pensamento, talvez você tenha que repensar a instituição que você quer que seu filho estude. É lógico que eu não quero isso de forma alguma, porque eu acredito na formação integral do indivíduo. Então, eu vou batalhar, eu vou tentar conscientizar o pai que esse pensamento dele, eu acho que divergente de tudo que a gente acredita, né? Enquanto educadora. Então, na nossa escola não vai ter esse espaço, não. E acredito que nenhuma outra, né? Evolução, gente. Evolução constante. Daniela, obrigado por esse tempinho para conversar com a gente aqui. Deixa o seu contato. Onde é que fica o Colégio Magno aqui? Para quem já está curioso, quer conhecer o trabalho de vocês. Daniela, que veio até com o lacinho amarelo ali, o símbolo do Setembro Amarelo, Daniela. Posso te contar, então? Claro. Essa é uma das ações, porque semana passada eu estive com os representantes de cada turma, por meio da ideia de e ele falou, Dani, nós podemos enfeitar as salas com frases encorajadoras sobre o Setembro Amarelo? Eu falei, olha, sua ideia é brilhante, porque o ano passado eles fizeram isso com uma professora. Então nós vamos nos reunir com os demais representantes e você vai dividir a sua ideia. E nisso nós dividimos, e hoje uma turma do 6º ano, eles também estão decorando a sala, um grupo de alunos, eles fizeram os lacinhos e estão distribuindo por toda a escola. Então, assim, o significado que tem, não só para um aluno, mas para a escola inteira. E eu tenho certeza que os nossos alunos, eles serão multiplicadores
de tudo que eles estão vivenciando dentro da instituição. O resultado desse trabalho todo que vocês estão desempenhando. Eu chego a arrepiar. Aí. Nós também, nós também. Gente, Daniela Diniz, mestre em educação, coordenadora do Magno Cidade Nova, batendo um papo com a gente sobre esse trabalho legal que está sendo feito lá no Magno. Magno que fica onde, no Cidade Nova? Fica na rua São Gonçalo, 1364. Tem o site do colégio, né? www.magno.com.br. Também estamos no Instagram. E será um prazer receber quem quiser ir lá e visitar, conhecer o nosso trabalho. Dani, obrigado por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Prazer nosso em recebê-la.